Então vamos lá. Boa noite, doutores. É com satisfação que venho fazer essa sessão. São 18 horas e 35 minutos, dia 9 de 7 de junho de 2024. É o momento que cumprimento meus pares, doutor Álvaro, doutor Arthur, doutor Ralph, né, o doutor procurador também, doutor Guilherme e doutor Rafael, e aos demais que nos assistem, e a nossa querida secretária, doutora Ana. Sem horas delongas, doutores, temos aqui 4 processos hoje, e pedido de preferência 198/2024, auto que foi, que tem como relator designado o doutor Arthur. Com isso, eu tenho a honra de passar a palavra. Doutor Arthur. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, qual desejo boa noite a Vossa Excelência, também aos meus pares, doutor Guilherme, pela Procuradoria, doutor Rafael. Então, trata-se aqui dos autos número 198/2024, jogo entre Coronel Futsal e ABF Beltrãozinho, válido pela Copa União Masculina. A douta Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em desfavor do senhor Tiago da Silva Cruz, atleta da EPD Coronel Futsal, tendo em vista conforme foi relatado na súmula. Aos 35 minutos de jogo, expulsei o atleta de camisa número 70 da equipe do Coronel Futsal, o senhor Tiago. O mesmo em um lance após uma disputa de bola, segura o atleta adversário, onde ambos caem. Durante a queda, tentou acertar um tapa na nuca, e após ambos estarem ao solo, o atleta suprecitado chutou na altura da coxa direita o atleta adversário. O atleta atingido recebeu atendimento, retornando posteriormente à partida. Então, esta ação causou um pequeno tumulto, onde concentrou os atletas e comissões técnicas de ambas as equipes. Então, narra que o atleta teria praticado um ato desleal, consistente em empurrar assintosamente o adversário e tentar atingir com um tapa, e depois de ter acertado com a perna a coxa do adversário. Para tal, junta aqui o link da partida para demonstrar aqui o ato do denunciado senhor Tiago, que vem denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, denúncia da lavra do Dr. Edson Luiz Fac Júnior. A súmula relata aqui o cartão vermelho ao senhor Tiago, e qual é a súmula aqui, praticamente é copiada e colada na íntegra na denúncia. Vem os documentos de praxe, o recebimento dessa denúncia pelo presidente desse Egresso Tribunal de Justiça, e com relação aos antecedentes, o senhor Tiago da Silva Cruz não possui, senhor presidente, breve síntese ao relatório. Senhor presidente, agora eu acabei de ver aqui, foi juntada também uma petição do Dr. Rafael Galli, o qual postula também pela juntada de prova audiovisual, que é na verdade, o link que contém a expulsão aqui do atleta expulso, o senhor Tiago, que vem denunciado. Breve síntese ao relatório. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Rafael, seriam só essas provas sendo produzidas? Somente o vídeo. Infelizmente, o jogador, eu até mandei mensagem para ele ser ouvido, mas ele está treinando e não será possível. Perfeito. Será somente o vídeo mesmo. Doutora Ana, por gentileza. Tem 2 vídeos. Tem um vídeo com a velocidade normal e com câmera lenta. Isso, se me permitirem, o objetivo é mostrar o vídeo, justamente o vídeo primeiro na velocidade normal e depois em câmera lenta. É o mesmo lance, é o mesmo vídeo, só em velocidades diferentes. Perfeito. Inclusive, se o doutor Guilherme concordar, né, acredito que a prova da Procuradoria é a exibição do vídeo também, então acredito que pode ser até aproveitada aqui. Exatamente, doutor, é o que eu ia pedir. Só alguns apontamentos, se puder pausar, sem adentrar o mérito da questão para melhor esclarecimento. Tá? O árbitro da partida, a posição dele, o jogador expulso é o de uniforme escuro, tá? E a bola está lá do outro lado. Esse é o lance em velocidade normal.
Só gostaria de pedir atenção de Vossas Excelências para um pequeno detalhe, sem adentrar o mérito novamente, que observem quem está puxando quem. Apenas isso. Ana, isso, exibe de novo. Doutores, satisfeitos? Doutor Álvaro? Da minha parte, sim, senhores. Doutor Hoff? Presidente. Doutor Guilherme? Satisfeito, senhor presidente. Ok. Então, podemos parar a exibição. Bom, sem mais provas a produzir, passo a palavra ao doutor procurador. Doutor Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais auditores, advogados, secretaria. Eu peço escusas por não estar com a câmera aberta, mas como eu já havia explicado para o doutor Álvaro, meu computador e a internet aqui está travando bastante, então sem a imagem trava um pouco menos. Quanto à questão aqui do senhor Thiago, temos que a imagem ali, ambos atletas estavam tentando um se desvencilhar do outro, entretanto, vemos ali que há uma carga um pouco excessiva do senhor Thiago, motivo pelo qual a Procuradoria entende e reitera aqui os termos da denúncia, no sentido da punição no artigo 250 do CBJD, senhor presidente. De forma bastante breve e objetiva, até pela certa simplicidade que tem o caso, a Procuradoria somente reitera os termos da denúncia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Com isso, tenho a honra de passar a palavra para o doutor Rafael. São 18 horas e 42 minutos. Com a palavra, doutor. Perfeito, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar senhores auditores, em especial o presidente, doutor Maurício, nosso relator, doutor Arthur Fernandes, doutor Álvaro, doutor Ralph. Gostaria de cumprimentar também a Fernanda, o doutor Guilherme Hamdoff, que hoje está na Procuradoria, que eu sei como às vezes é árdua a tarefa, e sempre destacar, doutor Guilherme, que acredito que seja a primeira vez que estejamos em lados opostos, que toda e qualquer divergência em relação às teses aqui debatidas ficam no campo das ideias, jamais no campo pessoal. Então, destaco aqui o meu profundo respeito pela Procuradoria e por Vossa Senhoria. Pois bem, senhores auditores, vejam só. Trata-se de uma denúncia pelo artigo 250, que é até de certa forma corriqueira junto a esta Justiça Desportiva, que, no caso em específico, vem acompanhado de um vídeo. E no vídeo, primeiro, podemos analisar os fatos. Fato 1. O juiz está do lado oposto de onde o lance acontece, certo? O juiz vem lá do outro lado da quadra, após os dois atletas estarem no chão. No vídeo, principalmente naquele vídeo em câmera lenta, é possível verificar que quem está puxando o atleta expulso é o atleta de branco. Se Vossa Excelência olharem com atenção, o atleta denunciado está com os braços abertos e o atleta da equipe adversária está puxando a camisa do atleta para baixo, aqui do denunciado para baixo, com a sua mão esticada para trás. Tanto dá para ver isso, que no movimento, o atleta denunciado ele está com os braços abertos, ele não está segurando, não é ele quem está puxando o seu adversário, é seu adversário que está puxando ele. E para tentar se desvencilhar, ele tenta uma primeira vez com o braço, tenta uma segunda vez, e daí ele faz um movimento um pouco mais forte para se desvencilhar do atleta adversário, que estava o segurando, e os dois acabam caindo no chão. Essa movimentação, na dinâmica do jogo, para o árbitro que estava do lado de trás, então o denunciado estava de costas para o árbitro. O árbitro só viu essa movimentação dele. Agora o vídeo nos mostra o lance diferente. Esse é um caso que, se existisse ali o VAR, que temos hoje aí no futebol profissional, esse cartão vermelho direto, com certeza absoluta, seria revisto. Porque em momento nenhum o atleta denunciado acerta o soco no seu adversário, é ele quem está sendo puxado, ele está tentando se desvencilhar e os dois caem no chão, mas caem porque o atleta adversário puxa o denunciado para baixo.
e com os movimentos para se desvencilhar e ir em direção à bola, que por sinal, ali é um lance que a bola passa, ela não chega nem a ficar em disputa, a bola passa por eles. E no que a bola passa, para evitar que o denunciado vá combater o jogador adversário em busca da bola, o atleta que ficou enroscado com ele tentou puxar. É isso que o vídeo nos mostra. E é isso que o vídeo mostraria em caso de VAR. Então, esse cartão vermelho aplicado ao atleta denunciado poderia ser anulado, inclusive durante a partida, se houvesse um VAR. Não há, óbvio, não é a realidade do campeonato. Mas, passado o fato, esclarecido o fato objeto da presente denúncia, vamos ao que diz o artigo 250. O atleta veio denunciado pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, em que pese seja um rol taxativo, um rol exemplificativo, a Procuradoria indica o inciso pelo qual o atleta é denunciado. Então, o atleta foi denunciado por praticar um ato desleal ou hostil durante a partida. Parágrafo 1º, constitui exemplos de infrações previstas nesse artigo. Inciso 1, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras da disputa de jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Que oportunidade clara de gol que havia nesse lance? Que oportunidade equivalente a uma oportunidade clara de gol havia nesse lance? Não havia uma oportunidade clara de gol. Então, não há como se aplicar esse dispositivo legal ao caso concreto. E mais, o vídeo tem o poder de desconstituir aquilo que diz a súmula. A súmula tem presunção de veracidade? Tem, mas ela é relativa. Se houver uma prova que desconstitua aquilo que o árbitro disse, a súmula deve ser desconsiderada na hora do julgamento. A Procuradoria, quando faz a denúncia, tem em sua posse apenas a súmula. Às vezes um vídeo, quando há, mas a regra é aquilo que está descrito na súmula. Vossas Excelências lembram do lance. Vamos para a leitura da súmula. Aos 35,21 minutos de jogo, expulsei o atleta camisa número 70, registro número tal, da equipe Coronel Futsal, senhor Thiago da Silva Cruz. O mesmo em um lance após a disputa de bola, segura o atleta adversário, onde ambos caem. Durante a queda, tentou acertar um tapa na nuca e após ambos estarem no solo, o atleta supracitado chutou a coxa direita do atleta adversário. Aquilo que está descrito na súmula não tem absolutamente nada a ver com o que o vídeo nos mostra. Aquilo que está descrito na súmula está errado. O vídeo mostra isso. Então, primeiro, porque o fato não corresponde ao que diz na súmula, e segundo, porque o dispositivo do CPJD pelo qual o atleta denunciado foi denunciado de fato, não tem aplicação no caso concreto. Porque o atleta não impediu nenhuma possibilidade clara de gol. Foi um lance, uma disputa de bola ali, que o atleta adversário o puxou. Se alguém cometeu uma falta ali, foi o atleta da equipe adversária, não o denunciado. Então, a defesa do atleta pede a absolvição do mesmo, até para que ele não fique com um registro de antecedentes, que é um atleta que não possui qualquer antecedentes, em razão de uma jogada que não se configura um ato hostil. Não sendo esse o entendimento de Vossa Senhorias, o que não se espera, requer seja aplicado o parágrafo 2º do artigo 250, que dá a faculdade ao julgador de substituir uma eventual pena de suspensão pela advertência se a infração for de pequena gravidade. Evidentemente, se isso for considerado uma infração, seria uma infração de baixa gravidade, de pequena gravidade, motivo pelo qual, não sendo caso de absolvição, o que se repete, não se espera, haja visto até todo o conjunto probatório, requer seja a pena de suspensão substituída por advertência. É o que temos em relação à defesa, e devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Sim, senhor presidente, com certeza. Com a palavra. Bom, senhor presidente, então, com relação aos autos aqui, número 198/2024, senhor Thiago, primeiro com relação à tipificação que argumentou o patrono
do denunciado, acredito que houve algum equívoco com relação à interpretação, uma vez que consta na denúncia que ele foi tipificado no 250, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, qual diz empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Ao meu ver, o atleta tenta, de alguma forma, fazer com que o seu adversário não tire proveito de um posicionamento na quadra, os dois acabam se agarrando e juntos vão ao solo. De fato, ao analisar somente a súmula, acho que vem bem a denúncia em denunciar pelo artigo 250, tem uma descrição ali, talvez um possível chute na altura da coxa, mas, por outra análise, acho que vem muito bem a defesa em apresentar a prova audiovisual, que, de fato, pelo menos na minha análise, não há uma gravidade elevada na conduta do atleta ali, ao menos na minha interpretação. Então, senhor presidente, de fato, eu acredito que teve um empurrão assintoso ali, fora da disputa da jogada. Acredito que a bola estava do outro lado da quadra, quando os dois vieram ao solo. No entanto, eu acredito que o senhor Thiago, em virtude de não possuir antecedentes, ter causado ali uma confusão entre os membros da comissão técnica ali, os reservas, eu vou votar por substituir a pena de suspensão pela pena de advertência, uma vez que, na minha análise, foi de pequena gravidade. É o voto, senhor presidente. Então, doutora Pena, pelo 250? Isso. Na Parágrafo 2º, advertência. Isso. Doutor Álvaro, como vota? Eu vou acompanhar o voto, mas eu queria fazer só algumas observações. Eu assisti o link completo. Eu vou ser sincero, a Procuradoria comeu bola, assim, porque tinha muita gente envolvida na bagunça ali. Inclusive na própria súmula ali, ele relata que expulsou um, expulsou o outro, que estavam numa discussão assintosa, tal. É muito pobre a súmula, né? E aí, eu entendo também que houve um equívoco aqui com relação ao artigo. Eu vi várias vezes o lance. Para mim, nem que fosse na tentativa, ele tentou agredir sim o atleta, não tenho dúvida disso. Não foi só atitude leal, não. Ele tentou dar um tapão. Pode colocar câmera lenta, câmera rápida, do jeito que quiser. Ficou evidente. O atleta não tenta tapar só com peneira, que aqui nessa comissão não funciona. Não dá sim. Ele agrediu sim e tentou agredir. Né? O outro puxou, se irritou e tentou dar um tapão. Foi isso que aconteceu no lance. Mas eu vou acompanhar, em homenagem ao doutor Arthur aí, e o artigo 250, não tem muito o que a gente fazer, e apenas de advertência. É como eu voto, meu Deus. Obrigado, doutor Álvaro. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência? Desde já agradecendo a presença aqui na nossa sessão, né? Uma grande satisfação ter o doutor aqui conosco. Um empréstimo para participar das discussões. Primeiramente, boa noite a todos, agradeço a honra de participar dessa sessão e, mais uma vez, honro em acompanhar o voto do Dr. Arthur, em que pese ali a mostrarem o vídeo ali. Eu entendo também que houve uma agressão pela questão também da primariedade do atleta. Acho que a pena de advertência está bem aplicada nesse caso. Ok, obrigado. Doutores, eu endosso também o posicionamento do doutor Arthur, sem maiores delongas. Também entendo pela advertência. Não entendo como apenar além disso. Com isso, resultado que proclamo, autos 198, relatoria do doutor Arthur, fica o denunciado apenado por unanimidade e a pena de advertência. Esse é o resultado. Perfeito, excelente. Só queria, de fato, não sei porque eu vi, e eu olhei 2 vezes a denúncia, eu vi o inciso primeiro,
Não foi por mal mesmo, foi um engano. Peço desculpas ali em relação a esse fato e agradeço Vossa Excelência pelo julgamento. Muito obrigado. Imagina, doutor. Imagina, doutor. Um abraço. Tamo junto. Abraço, até mais. Até. Doutores, em continuidade ao julgamento, autos 195, relator designado doutor Álvaro, não teremos defesa, acredito que não tenha também nenhum documento juntado. Passo a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Depois me recordem, vocês dois, de mandar o link, um material que eu estava estudando, sobre aquele negócio com relação aos artigos, se a gente pode ou não de ofício. Lembra que eu prometi estudar isso aí? Eu fui atrás do assunto. Se aqui na denúncia ou não. E aí fui lá atrás do processo penal para ver se a gente pode realmente alterar ou não, se isso prejudica a defesa. Estou fazendo um material legal para a gente amadurecer essa matéria, tá? Fazer a reclassificação, né? Se a gente pode ou não, deve ou não, se só compete à própria Procuradoria. Perfeito. Vamos lá. 195. Vai ter defesa, alguma coisa, doutor? Não, né? Não vai ter. Tá. Campeonato Paranaense Série Bronze Adulto Masculino. Jogo realizado 15 de junho de 2024, no Itapejara do Oeste, a DIF Itapejara do Oeste versus Quitânia do Futsal. A Procuradoria, na pessoa do procurador Dr. Gustavo Tomazinho Coma, denuncia André Luiz da Conceição Dias da Silva, atleta da equipe ADIF Itapejara do Oeste, registrado número X, em razão de ter sido expulso aos 31 minutos e 7, por dupla advertência, após chegar atrasado e chutar as pernas do jogador adversário sem disputar a bola. O atleta faltou já por si cartão amarelo, após cometer falta no meio da quadra, segurando o adversário, impedindo um ataque promissor. Após a expulsão, o atleta se dirigiu a mim e pronunciou as seguintes palavras: vocês nem apitar sabem, são muito burro, muito ruim. Considerando que o denunciado chutou as pernas do atleta adversário fora da disputa de bola, bem como após a expulsão ofendeu o árbitro, xingando, evidenciando que a penalidade máxima não se mostrou suficiente, não alcançando a efeito pedagógico da medida, deve o mesmo ser apenado pela graduação do 254 para o primeiro, inciso primeiro, e o 258 para o segundo, inciso segundo. Ele diz que o denunciado, mediante duas ações distintas, praticou duas infrações, na forma do artigo 184. Então, devem ser somadas as penas. Eu peço bem para não ler a súmula, porque é cópia, né, que eu acabei de ler. E ele tem não tem antecedentes. E é o relatório, senhor presidente. Não tem nenhum vício aparente, nenhuma pesquisa. Ok, obrigado. Sem defesa, passo a palavra ao doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Este caso é bastante singelo. Eu havia já conversado acerca da dispensa ali do árbitro aqui, para que fosse ouvido como testemunha, porque vejo que a própria súmula já é o suficiente, tendo em vista, até pela morosidade de adiar para uma próxima sessão, a Procuradoria entendeu por bem dispensar essa prova. Quanto ao senhor André Luiz, só temos, não havendo defesa, presume-se a veracidade da súmula, de modo que temos ali tipificado que ele foi plenamente tipificado ali no artigo 258 quanto aos xingamentos. Ele já havia sido expulso, já tinha tomado o segundo cartão amarelo por uma falta que, no entendimento do procurador que realizou a denúncia, é passível de um apenamento também no 254. Deste modo, então, bastante respeitosamente, eu apenas reitero os termos da denúncia pelos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 1º, e 258, parágrafo 2º, inciso 2º, ambos do CBJD, ressalvando o 184 também do CBJD, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Apto. Com a palavra. Senhor
senhor presidente, eu de forma bem breve, ainda que a súmula goze de presunção aqui, após chegar atrasado, chutar as pernas do jogador adversário sem disputa de bola. Obviamente ele está dizendo que chegou atrasado, ao meu ver aqui, e que a bola já não estava mais ali. Mas ele deu um amarelo, ele não deu nem vermelho. Então eu entendo que não foi nada grave como uma agressão pelo 254 ali, né? Quer dizer, ele colocou como jogada violenta, né? No 254. Deixa eu ver, isso aí. 254 ali, ó. Praticar jogada violenta. Atuação temorária, imprudente do lugar, né? E aí o árbitro marcou e daí ele xingou. Então, nesse aqui, por já ter levado o amarelo ali, eu estou absolvendo, porque não foi nenhuma expulsão direta. E com relação ao segundo fato, 258, que foi o segundo ali, sim, ele chamou o árbitro de são muito burro, muito ruim. Aqui ele faltou com respeito, né? Então aqui eu estou acolhendo a denúncia e estou aplicando, como ele não tem antecedente, estou aplicando apenas a advertência. É como eu voto. Obrigado, doutor Álvaro. Doutor Arthur, como vota? Eu tenho a honra de acompanhar, senhor presidente. Acho que a dosimetria está bem feita. Doutor Ralph, como vota? Vossa Excelência. Presidente, eu acompanho também, né, principalmente pelo fato de ter sido penalizado por dois cartões amarelos, né? Então, se o próprio árbitro entendeu pela dupla advertência, eu imagino que na hora ali não entendeu de jogada violenta mesmo. Então, eu acompanho o voto do doutor Álvaro. Eu também tenho a honra de acompanhar o voto do relator. Com isso, fica o denunciado, o senhor André, absolvido pela primeira denúncia e advertido no segundo fato, segundo a denúncia, segundo artigo, por unanimidade. Esse é o resultado que colocamos dos autos 95/2024. Passando agora aos autos 196, relatoria do doutor Arthur, eu tenho a honra de passar a palavra. Agradeço, senhor presidente, pela concessão da palavra. Então, trata-se dos autos 196/2024, jogo do Campeonato Paranaense, categoria de base sub-10. Então, jogo entre NB Futebol Clube e CEPAM Operário. A douta Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face de NB Futebol Clube e em face de um tumulto iniciado por um torcedor na referida partida, conforme relata a súmula. Relato que após a marcação de uma falta em favor da equipe do Operário, a equipe da arbitragem teve que paralisar a partida, onde um torcedor com a camisa da equipe do NB Futebol Clube, de forma hostil, começou a chamar os atletas da equipe do Operário de seus bostas, dando início a uma confusão generalizada, onde os torcedores da equipe do Operário começaram a proferir ofensas e palavras de baixo calão aos torcedores do NB Futebol Clube, que por sua vez foram ao encontro dos torcedores do Operário, iniciando um empurra-empurra, onde alguns torcedores de ambas as equipes tentaram trocar socos, mas foram contidos por outros torcedores que ali estavam. Informo também que no momento ambas as torcidas tentavam trocar agressões, uma criança que estava no meio do tumulto foi pisoteada e ficou chorando devido às lesões. Então, após os ânimos serem acalmados, a equipe de trás solicitou que os torcedores saíssem do ginásio, deixando apenas as crianças que ali estavam presentes na arquibancada, e a partida ficou paralisada por 5 minutos e 47 segundos. É o relato. Então, vem denunciada a equipe do NB Futebol Clube como em curso no artigo 213, inciso 1 e 2 do CBJD e artigo 257 do CBJD. Também vem denunciada a equipe do NB Futebol Clube como em curso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, uma vez que, conforme consta na denúncia, não havia presença de policiais militares, guardas municipais ou seguranças privadas para garantirem a segurança da partida. Vem aqui falando que, conforme o Regulamento Geral de Competições, a equipe mandante deve adotar as medidas técnicas e administrativas necessárias para a segurança dos jogos. Denúncia da Lavra da doutora Tiffany Eduarda de Macedo. O relatório é o mesmo que foi lido anteriormente na súmula. Com relação... Há aqui uma troca de ofícios,
com relação a um ofício enviado pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva, com relação à necessidade ou não de polícias e seguranças nessas categorias de base. O ofício número 3, aqui enviado pela federação, diz que, em suma, que não é necessário tanto policiamento quanto ambulância estar presente no local dos jogos, que há a obrigatoriedade desses clubes mandantes em oficiar os órgãos de segurança pública e de saúde sobre o evento que será realizado, mas não quanto à sua presença efetivamente, tanto da polícia quanto da ambulância. Então, basicamente, vem uma ratificação da denúncia pelo procurador-geral, doutor Denis, requerendo a condenação da EPD no artigo 191 do CBJD. Com relação à folha de antecedentes, a equipe do NB Futebol Clube possui reincidência específica, inclusive com relação ao artigo 1913 do CBJD. Em breve síntese ao relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Arthur. Sem defesa, sem mais provas, passo a palavra ao doutor procurador. Doutor Guilherme, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos aqui por ordem da denúncia. A primeira denúncia com base no 213 e também, ao final, fala ali do 257. Muito respeitosamente, senhores, eu questiono somente quanto à efetividade ali, se o artigo 257 ele realmente está falando acerca dos torcedores, que ali ele fala quando não identificar todos os contenedores, as entidades de prática desportiva, cujos atletas, treinadores, membros da comissão técnica, dirigentes ou empregados. Ali eu imagino que se tratem mais de torcedores, então somente levantaria essa questão para os senhores. E, no mais, reitero-se os termos da denúncia quanto a esse primeiro artigo. Quanto ao 191, inciso 3º, como bem posto ali pelo doutor Arthur, o ofício nos traz que não é necessário o policiamento, mas a equipe deve encaminhar o ofício, esse requerimento à polícia. E, pelo menos aqui nos autos que eu tive acesso, não encontrei qualquer prova de que eles tenham feito esse encaminhamento, esse requerimento, de modo que caberia, sim, então, a punição por infringir o artigo 191 terceiro, senhor presidente. Imagino que sejam somente esses os pontos que a Procuradoria gostaria de ressaltar nesse momento. Então, reitero-se os termos da denúncia nos pontos que eu citei. Seria o entendimento da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Sim, senhor presidente, com certeza. Com a palavra. Bom, senhor presidente, primeiro lamentar, né, esses episódios lamentáveis que ocorreram numa partida de sub-10, pais tendo que se agredir ali na torcida, ainda a notação de que uma criança teria ficado chorando, que tinha sido pisoteada, então lamentável. Eu só me sinto um pouco desconfortável, senhor presidente, em não ter sido também, na minha análise, ter sido denunciada também a equipe do Operário para também vir aqui se manifestar sobre o ocorrido. É uma opção que o artigo 213 dá com relação à torcida da entidade adversária também ter participado da confusão, mas não vem, então era algo que eu tinha que colocar aqui. Primeiro, com relação à rixa, de fato, o procurador, doutor Guilherme Hamidoff, vem muito bem quando pelo menos na minha análise, inaplicável aqui esse tipo de punição à EPD. Aqui quem brigou foi a torcida, então acho que o artigo 213 é melhor aplicado. Com relação à rixa, eu vou votar pela absolvição. Com relação ao artigo 213, vem denunciado como incurso nos incisos 1 e 2,
de fato eu verifico que houve as desordens na sua praça de desporto, no inciso 1, mas com relação ao inciso 2, a invasão de campo, o local de disputa, não verifiquei essa invasão mencionada na denúncia, então eu vou recepcionar apenas pelo inciso 1. E aqui, de fato, senhor presidente, a EPD não apresentou qualquer tipo de identificação deste pai, nenhuma investigação administrativa, enfim, com relação à educação, à repressão, desse tipo de atitude por parte do pai. Eu vou entender aqui que a EPD, sim, merece ser condenada com relação ao artigo 203. Eu voto por aplicar uma pena de R$500 e, após a aplicação do artigo 82, reduzir para R$250 em concreto. Com relação ao artigo 191, que é essa situação da necessidade ou não do policiamento, de fato, foi constatado pelo DCO, pelo Departamento de Competições, que não há necessidade do policiamento comparecer nesse tipo de competição, mas há, sim, a necessidade de, pelo menos, oficiar esses órgãos. Não sei se talvez poderia ter ajudado a conter ali os ânimos no episódio, mas, de fato, há a ausência deste ofício aqui no processo, mas eu entendo como uma gravidade mínima, talvez, aí, se não envio deste ofício. Então, eu vou votar pelo mínimo legal do artigo, aí aplicar uma multa de R$100 e, após a aplicação do artigo 82, reduzir para R$50 em concreto. É o voto, senhor presidente. Obrigado, Arthur. Doutor Álvaro, como vota Vossa Excelência? Eu tenho a honra de acompanhar em quase tudo. Só nos valores que eu não concordo com o doutor Arthur. Então, eu aplico 1.000, reduzo para 500. No primeiro, né? Já 250 já foi aplicado tantas vezes ali. Eu acho que o caráter pedagógico não está funcionando. E no segundo, é 1913, né, doutor Arthur, é isso? Isso. Por que você aplicou 100 para 50? É que, na verdade, doutor Álvaro, o que faltou aqui para a EPD teria sido avisar os órgãos de segurança pública que teriam o jogo, mas que não há a necessidade deles estarem realmente na partida. Então, eu dei esse valor mínimo porque eu entendi que realmente, de fato, não houve o envio dessas notificações aos órgãos de segurança pública, mas que não tem uma grande lesividade na conduta. Então, por isso que eu coloquei no patamar mínimo ali do artigo. Então, eu vou colocar... Doutores, antes de... No regulamento específico, doutor Arthur, não consta nada? Não. Nada, não? Só no geral. É sub-10, né? Como é sub-10, sub-10. Doutor, que vergonha, hein? Mas eu acho assim, devido ao que aconteceu ali até do menino, eu tô levando isso em consideração, sabe? Então, poderia ter acontecido algo mais grave. Então, eu não acho assim, não é uma gravidade extrema, mas é grave. Não dá para passar a mão. Então, eu de 500, vou aplicar 500 com 250. Então, total 750. Para eles tomarem tempo pro mar ali, para que daqui a pouco vai alguém ser ferido de verdade, uma criança machucada. Só uma pergunta, o do 500 é do 91. Vou aplicar 500 com redução, 200. Estou aplicando a redução nos dois ali, porque é atleta não profissional, é sub-10. Se fosse profissional ali, não teria aplicado. Entender, foram 3 infrações, certo? Eu, na verdade, doutor Ralf, eu tenho uma tese de que 182 a gente só aplica, a parte só tem direito se ela vier aqui e provar que ela tem direito. Mas aqui é tão nítido por causa do sub-10 que é por isso que eu estou aplicando. Mas a gente senão não aplicaria. Eu não aplico de ofício em nenhum caso. Isso é uma tese que eu desenvolvi aqui, eu sou voto vencido, mas é por causa de um julgamento no futebol feminino do STJD. Eu mandei o acórdão aqui um dia no nosso grupo e informei aqui que eu estava mudando minha posição com relação ao 182, que realmente aquele que tem interesse em ser beneficiado desse artigo tem que mostrar que está apto a receber as benesses, não é uma coisa de ofício, assim, vamos aplicar e pronto. Entendi.
Tá? Mas isso é coisa para a gente estudar. Por isso que é legal essa comissão. A gente vai debatendo e muda e vai e vamos embora. Doutor Arthur, só por desencargo aqui, Sim, nesses autos aqui, nós temos 3 infrações, certo? sim. Então, pelo 191, um pelo 213, que o doutor condenou em R$ 250 em concreto. O artigo Pela 17. é absolução, que é a rixa. É Ah, rixa? Aí o clube vem denunciado como participante da rixa aí, acho que. doutor Álvaro acompanha. Sim. Perfeito. E 191, Eu coloquei 50. R$50? Eu coloquei em R$50. Eu coloquei em R$100, daí pelo 182, R$50. Entendi. Eu fiz confusão, entendi. Eu anotei 500 aqui. Não, perfeito. 500 do doutor Álvaro. Não, eu coloquei 250. 500 com a redução, 250. Tá, perfeito. Com redução 250. Na verdade, eu só discordei dos valores, doutor Arthur, no mais eu acompanhei. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou acompanhar a divergência pelo motivo da reincidência e também eu anotei aqui que o tempo de paralisação foi de 5 minutos e 47 segundos. Eu acredito que, por mais que não tenha a obrigatoriedade do policiamento, mas de repente se tivesse mandado o ofício, teria policiamento e não estaria paralisado por tanto tempo, e acredito que por estar esse tempo todo, quase 6 minutos paralisado, acredito que não tenha sido uma situação tão simples. Então, por isso que eu acompanho a divergência para acrescentar mais os valores como penalização. Então, seria o 1.000, né, com a redução para 500, e do 191 de 500 para redução de 250, e a absolvição também do 257. Perfeito. Doutores, aqui, é uma situação bem grave, né? Assim, chegar ao ponto de ver relatado na súmula aqui que uma criança foi pisoteada, olha, extremamente grave a situação em que nós estamos. Sub-10, né? E elevada a gravidade por ser sub-10. Né? E nós temos aqui torcedores, e torcedores no sub-10, a gente tem que acreditar que sejam os pais. A gente imagina isso. Né? Então, infelizmente, a gente imagina isso, né? Pela questão da briga em si. Extremamente lamentável ter que se deparar com uma situação dessa. E ainda na súmula aqui, a gente ainda ter registrado aqui que uma criança, além de ser pisoteada, né? Deixa eu achar aqui onde eu... Além de ser pisoteada, ela ficou chorando, pelo que eu entendi ali. Cadê? Olha lá, ó. Informa também no momento de que ambos as torcidas tentavam trocar agressões, uma criança estava no meio do tumulto, foi pisoteada e ficou chorando devido às lesões. Imagina a cabeça de uma criança dessa depois de um acontecimento desse. E os demais que estavam ali, né, as outras crianças, vendo uma situação daquela, no qual as torcidas estavam trocando tapas, agressões, socos, enfim. Eu acompanho a divergência, com a devida vênia, doutor. Acompanho a divergência, mas, doutor Álvaro, eu acho que ainda foi pouco, viu? Não foi pouco. E é uma pena que não foi pego aos agressores num jogo desse. É uma pena mesmo, porque isso aí é um absurdo. Um sub-10 acontecer esse tipo de coisa, né? Inaceitável. É inaceitável. Isso aí é um absurdo. Mas, enfim. Autos 196, resultado que proclamam. Fica pela primeira denúncia, pela primeira infração, apenado em R$500 por maioria. Segunda infração, absolvido por unanimidade. E terceira infração, apenado em R$250 por maioria. Esse é o resultado que proclamam dos autos 196. Doutores, passando ao próximo da pauta, autos 197, de relatoria do doutor Álvaro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Autos 197. Eu só... Aqui. Vamos lá. Campeonato Paranaense Copa União Masculina. A6000 São Miguel Futsal versus Medianeira Futsal. Jogo realizado em 26 de junho de 2024, em São Miguel do Iguaçu. A Procuradoria, na pessoa do eminente procurador Dr. Edson Luiz Facchio Júnior, realiza denúncia em desfavor de Fábio Roberto Pereira Corrêa,
A denúncia foi recebida dia 1º de julho de 2024. Portanto, não tem nenhum vício aparente, nenhuma prescrição. Atleta da IPDM de Janeiro Futsal, com registro X, tendo em vista que, como relatado na súmula, abre aspas, relato que expulsei por dupla advertência aos 36 minutos e 38 segundos de jogo, o atleta da equipe de Janeiro Futsal, número 14, senhor Fábio Roberto Pereira Corrêa, registro X, por calçar o adversário em um ataque promissor, sendo que o mesmo já tinha sido advertido aos 8 minutos e 16 de jogo porém um tiro lateral por equipe adversária impedir a mesma de repor a bola em jogo rapidamente, jogando a bola e retardando assim a reposição. Após a expulsão, o referido atleta falou para mim as seguintes palavras. Seu safado, vagabundo, pilantra, você não tem vergonha na cara, mal intencionado, FDP, PNC. Eu peço para ver, né, para abreviar, porque são palavras que realmente sair da boca, isso é até ultrajante. Após as ofensas, saiu de quadro, o jogo continuou normalmente. Relato ainda que após o término da partida, o atleta mencionado acima retornou à quadra e se dirigiu até mim e falou as seguintes palavras. Você é safado, não tem vergonha na cara, seu PNC vai ser F. Nesse sentido, incorre o denunciado nos 258 parágrafo segundo e o segundo CBJD. Ele vem denunciado uma única vez, como se fosse um único ato, né? Não foi pelos dois. O atleta tem um antecedente da segunda comissão de 30 de outubro de 10 de 2018. Portanto, não tem nenhuma consequência, né? Nenhum efeito prático. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Álvaro. Sem provas e sem defesa, passo a palavra ao doutor procurador, doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Estes autos aqui são bastante diretos, as palavras proferidas são de extrema gravidade, houve um grande desrespeito aqui na arbitragem, de modo que somente reitera-se os termos da denúncia para aplicação do 258, parágrafo 2º, inciso 2º, uma vez que só veio denunciado uma vez, que seja sopesada as duas atitudes para talvez ali, que altere o quantum ali da pena. Seria somente esse pedido da Procuradoria, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Guilherme. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Como sempre, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado. Eminente presidente e demais pares, estão me ouvindo? Pela emenda, doutor? Assim, eu tenho a honra em acolher a denúncia. Tenho a honra em acolher a denúncia muito bem posta, muito bem colocada, e as observações colocadas aqui, trazidas pelo eminente procurador doutor Ramidoff, também muito perspicaz, né? Então, eu não vou aplicar pena de advertência, ainda que não tenha antecedentes, e vou aplicar, tendo em vista os dois atos dele, eu vou aplicar a pena de uma partida de suspensão, é como eu voto, senhor presidente. Doutor Arthur, como vota? Com o relator, senhor presidente, tendo visto as duas condutas ali, foi reclamar quando foi expulso, depois a partida voltou a reclamar, fazendo os xingamentos de que... Dava para ter sido denunciado duas vezes, hein? Perfeito. Denunciado por dois atos, né? Perfeito. Tomava 184, né? 184 aí, né? Mas uma partida que a gente está de bom tamanho. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Eu também. Não votaria diferente, acompanho o voto do relator. Autos 197, denunciado Fábio, fica condenado em uma partida de suspensão pelo 258, parágrafo 2º. Esse é o resultado que propõe. Doutores, deixa eu pedir um favor só. Dá todo mundo um sorriso aqui, que sem o Carlos a gente acaba 7h24. Vai lá. Só para você mesmo. Hoje dá para jantar tranquilamente, hein? Nossa, hoje dá para jantar sobremesa. De sobra. Doutores, com isso, declaro encerrada a sessão de hoje, esse é o último processo. Agradeço a presença de todos. Doutor Guilherme,